tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, que é uma produção da Urban Systems. E na edição de hoje a gente dá sequência à nossa série especial que está abordando o novo plano diretor de São Paulo sob a ótica de diversos especialistas. Então, no nosso convidado de hoje aqui, o especialista ao meu lado aqui é Walter Caldana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Walter, como vai? Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença aqui no Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar com o Walter, é Novo Plano Diretor de São Paulo. Qual o resultado da conciliação de interesses tão diversos? Nós vamos conversar com o Walter, entre outros assuntos, sobre por que um plano diretor nunca agrada a todos. As medidas que o novo plano traz vão de encontro ao que a cidade necessita e espera? Quais medidas podem ser adotadas futuramente para corrigir ou de alguma forma amenizar possíveis problemas decorrentes desse plano? E aqui ao meu lado, como sempre, Sandra, tudo bom? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Walter. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo via On Demand da Urban Systems ou ao vivo aqui na AltV. Sejam todos bem-vindos. Quero convidar você para votar na nossa enquete do dia, ou seja, uma perguntinha que a gente faz relacionada ao que a gente está discutindo aqui no Urban View e que você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você participar: o novo plano diretor de São Paulo é consistente? São 3 opções. A primeira opção, sim, é o melhor já aprovado. Segunda opção, mais agrada do que desagrada. Ou terceira opção, não, vivemos uma crise urbana. Eu aguardo a sua participação lá no final do programa. A gente traz o resultado da nossa enquete e o Walter vai discutir com a gente. Mas a participação da Sandra não fica só aí, não. Você também pode passar uma pergunta aqui ao vivo, se você estiver nos assistindo ao vivo. Obviamente, depois que o programa já estiver sob demanda, não tem como mandar. Mas, Sandra, como é que faz para o pessoal te mandar uma pergunta aqui? Muito fácil. É só você mandar o seu e-mail para a gente no urbanview@urbansystems.com.br. Eu já estou aqui a postos, aguardando as mensagens de vocês e coloco aqui ao vivo durante o Urban View. Muito bem, a gente tem discutido aqui nessa série de programas, série especial de programas sobre o plano diretor, na ótica de diversos convidados, e a gente já sabe que esse plano diretor aprovado pela Câmara Municipal tem, entre seus principais pontos, o chamado adensamento populacional em eixos de transporte, cujo objetivo seria colocar mais pessoas morando próximo das linhas de ônibus e metrô, reduzindo assim deslocamentos. Ele também estabelece a altura dos prédios em determinadas regiões, além de definir quais bairros têm áreas prioritárias para moradias populares ou quais desses bairros devem ter áreas de preservação ambiental. O projeto também prevê ainda diretrizes para a atualização de outras leis importantes, como uso e ocupação do solo, código de edificações, zoneamento, limite de vagas para garagem, entre outras. Será que esse novo plano diretor de São Paulo é consistente? Essa é a grande pergunta que a gente vai descobrir conversando no seu Urban View de hoje com o nosso convidado Walter Caldana. Walter, vamos começar exatamente com essa pergunta. O plano diretor de São Paulo é consistente, na sua opinião? É consistente, sim. Ele tem um problema básico de ser muito grande. Isso é um vício brasileiro, enfim, há uma certa verborragia legislatória no Brasil. Mas, apesar disso, né, neste caso, ele é bastante consistente. Ele é um plano que ele é consistente, ele é coerente e ele é, acima de tudo, muito pertinente. Ele é um plano que veio na hora certa. Ele é um plano que, por exemplo, recoloca questões que já tinham sido colocadas no plano de 2002, mas que em 2002 não estávamos suficientemente maduros enquanto sociedade, enquanto colapso urbano, enquanto crises institucionais, para entender as colocações que ali estavam feitas. Hoje não. Hoje esse plano é uma resposta bastante consistente, bastante persistente a uma situação da cidade que todos nós passamos a reconhecer como de esgotamento. Que é esse caos de trânsito urbano, problema de transporte público. Isso, são as faces visíveis. O trânsito e o transporte são as duas faces visíveis, mais agressivas do colapso do modelo
de construção da cidade de São Paulo. Infraestrutura, né? Também. Aí tem as faces menos visíveis. Aí nós temos infraestrutura, nós temos habitação, nós temos outras políticas setoriais, meio ambiente, patrimônio histórico, ou seja, um pouco de tudo, por isso que nós chegamos numa situação de colapso. Mas a gente chegou numa situação de colapso da cidade, o que precisamos entender é isso. Nós chegamos à situação de colapso da cidade fundamentalmente porque o modelo de produção da cidade se exauriu. O que eu estou chamando de modelo de produção da cidade? Toda cidade é resultado. Ela é resultado da ação de agentes que a constroem. Todo tipo de agentes. E a cidade ela é mais do que um resultado, né? O resultado é o que a gente vê, mas a cidade é uma resultante. E ela é resultante de um equilíbrio de forças. Mercado imobiliário, movimentos sociais, mercado consumidor, a cidadania, o poder público, o comércio, a juventude. Ou seja, você tem um sem número de agentes, de atores que produzem a cidade, que estabelecem um certo ponto de equilíbrio, uma certa hegemonia. Não, ele sempre se faz. O que acontece é que às vezes esse ponto de equilíbrio é desequilibrado para um deles. Ele se perde um pouco. Ele se perde um pouco. Mas, enfim, o São Paulo, durante o século XX, teve um modelo de construção, um modelo de desenvolvimento rodoviarista, disperso e excludente. Muito bem. Você fala, bom, mas então era péssimo? Não, foi um modelo que serviu à cidade de São Paulo, serviu à sociedade de São Paulo, serviu àqueles agentes naquele momento para produzir uma determinada cidade, que é a cidade que nós temos. E cuja cidade que nós temos tem muitos problemas, mas tem muitas coisas importantíssimas. Muito bem. Só que esse modelo se esgotou. Não dá mais para a gente continuar produzindo uma cidade tão excludente, não dá mais para a gente continuar produzindo uma cidade tão dispersa e não dá mais para a gente continuar produzindo uma cidade tão dependente do automóvel. Muito bem. Esgotado esse modelo se esgotou já faz uns 15 anos, ou 20. E os efeitos desse esgotamento se sentiram mais fortemente nos últimos 10 anos. A sociedade despertou para isso. Esse plano diretor é uma excelente resposta, no seu todo, a esse esgotamento. Ele aponta novas possibilidades de produção da cidade e aponta a possibilidade de um novo arranjo, de um novo ponto de equilíbrio, que penda menos para um lado e que recoloque o modelo de construção da cidade num outro patamar. Agora, o tema do nosso programa, o nosso Olhar da Semana, justamente pergunta, né, qual o resultado da conciliação de interesses tão diversos. O que a gente mais vê na questão do plano diretor é que um plano diretor nunca agrada a todos, né? Quer dizer, então o pessoal que constrói, o pessoal do imobiliário, o plano não foi bom, aí o pessoal lá da área social, não, o cara que usa automóvel, não, né? Então, por que é tão complicado por que é tão polêmico essa discussão do plano diretor e quanto que você avalia que esse plano tenha conseguido conciliar de forma razoável interesses tão diversos? Olha, duas questões aí importantes. A primeira delas é o seguinte: se o plano diretor agradar a todo mundo, ele é ruim. Isso não existe, é impossível. Por que é impossível? Exatamente por isso, porque a cidade ela é produzida por conflitos, né? Tudo o que você tenta colocar o conflito para baixo do tapete é horrível, é ruim, o resultado final é péssimo. Ao contrário, você tem que explicitar os conflitos. Então não tem como ele agradar a todo mundo. Outra coisa, o conflito não pode ser entendido de uma maneira negativa sempre. O conflito, ao contrário, ele libera energia. Ele possibilita o avanço. A solução do conflito significa avanço. Terceiro, o plano diretor ele é sim um grande acordo. Ele é sempre o acordo possível. Por que eu falei que o de 2002 era interessante, mas ele acabou não se viabilizando? Porque ele não era o acordo possível naquele momento. Hoje nós temos uma compreensão de que este grande acordo, que é esse plano diretor, é possível nesse momento. Por quê? Porque os agentes envolvidos sabem que tem que ceder, sabem que tem que se modificar, não é? Por quê? Por conta daquele colapso de modelo a que eu me referi. Então, nesse sentido, o plano diretor ele acaba sendo, vamos dizer, o pano de fundo sobre o qual
novas políticas urbanas poderão se dar. E ele é um novo acordo, ele é um novo arranjo. O mercado imobiliário hoje sabe que, se ele não investir em pesquisa e desenvolvimento, se ele não encontrar novos nichos de mercado, se ele não encontrar outras maneiras de produzir habitação e imóveis para comércio e serviços, ele vai ter graves problemas. Os movimentos sociais hoje sabem que eles têm que exigir quantidade, mas eles têm que exigir qualidade. E eles têm que exigir qualidades urbanísticas também. Não basta mais... Não é só qualidade construtiva. Qualidade urbanística, localização. Transporte urbano, exatamente. Acesso... Ou seja, então aquela antiga pauta de que me faltam tantas habitações, que é uma pauta legítima e necessária, mas hoje ela já não é única. Hoje me faltam habitações com qualidades urbanísticas. Eu quero localização, eu quero infraestrutura. E assim sucessivamente. Os jovens, por exemplo. Os jovens são um segmento da sociedade, da produção da cidade que, de modo geral, é alijado do processo. Em compensação, eles são fundamentais para que a cidade tenha vida e mobilidade. E assim sucessivamente. Agora, Walter, você colocou uma questão muito pertinente, que é a questão do conflito, a importância do conflito dentro desse processo do plano diretor. Na sua opinião, como é que a comunicação está sendo tratada dentro desse contexto de São Paulo, desse novo plano diretor? Está sendo assertiva? Olha, do ponto de vista do processo de elaboração do plano, sim, eu fiz muitos elogios ao processo todo, desde o início. Foi o processo mais aberto e mais participativo que se fez em São Paulo, desde que se inaugurou essa metodologia aqui em São Paulo, na década de 80, com o Jorge Willen, Mário Covas prefeito. O Plano de São Paulo, 1985-2000, o Jorge, querido Jorge, já colocava a questão das audiências públicas, etc, etc, etc. E me lembro de conversar com o Jorge à época, eu, um aprendiz total, e o Jorge entusiasmadíssimo porque tinha conseguido fazer 9 audiências públicas. Imagina, esse plano teve quase 200, sei lá, foi uma coisa... Mas, de qualquer forma, então, nesse sentido, foi muito bom no processo de elaboração do plano. Como ele ainda ficou grande demais, a necessidade de que haja um resumo executivo que seja mais divulgado, eu acho que ainda persiste. Por quê? Porque o plano diretor, idealmente, é alguma coisa que todo cidadão deveria ter ciência das suas diretrizes principais. Porque é uma maneira de você saber como se comportar na cidade. Maravilha se a prefeitura mandasse uma correspondência para cada habitante, cada morador que tem um IPTU, né? IPTU, por exemplo. Olha, como é que o novo plano diretor impacta no seu imóvel, né? Já está aí uma boa ideia para o prefeito Fernando Haddad fazer aí. Tá vendo? Exatamente. Então, perfeitamente, por que não encaminhar isso para eles? Acho ótimo. Uma pequena brochura, mapinhas, explica isso, uma historinha em quadrinho mostrando qual é a cidade simples, que se quer. Agora, voltando à questão do conflito, então a questão da comunicação, ok. Há um desafio de comunicação da implantação do plano, sem dúvida nenhuma. E a questão do conflito, que também pode se dar por falhas de comunicação, na verdade, ela pode e deve sim ser tratada de frente. Ou seja, São Paulo, eu tenho dito que São Paulo sofreu um apagão urbanístico de 40 anos, isso é muito grave, mas é grave por um lado porque é muito tempo numa escala de vida nossa. Mas é pouco tempo na escala de vida da cidade. 40 anos numa cidade de 500 anos, enfim, é bastante, mas é recuperável. São Paulo sofreu essa espécie de apagão urbanístico, mas nós estamos diante da possibilidade de recuperação. Agora, o que é mais grave, que nesses 40 anos, nos últimos 15 pelo menos, ou 20, São Paulo se estagnou do ponto de vista conceitual. Então, enquanto outras grandes cidades do mundo, com a mesma importância que São Paulo tem, se colocaram questões importantes com relação à mobilidade, com relação à infraestrutura, com relação à questão ambiental, com relação à questão do patrimônio histórico e cultural, São Paulo não se colocou essas questões e ficou repetindo equívocos daquele modelo de urbanização do século XX desnecessariamente. Ou seja, de 2000 a 2010, de certa forma, nós reproduzimos equívocos
E isso foi muito mais grave do que todo o resto do apagão urbanístico. Melhora um urbanístico. pouquinho esse apagão, esse que você denomina apagão urbanístico, e por que esse período de 40 anos? Por causa da lei de 1972, a lei de zoneamento de 72, mais até do que o plano diretor de 71, o PDDI, a lei que se seguiu de 72 de zoneamento e todos os remendos que ela sofreu nesses 40 anos fizeram com que a cidade fosse se desfigurando e que o planejamento da cidade ficasse condicionado a interesses lote a lote. O grande problema do nosso zoneamento é que o nosso zoneamento praticamente é feito lote a lote. Ou seja, você não tem um zoneamento da cidade, você tem o zoneamento do lote. Tanto é que é uma loucura. Qualquer cidadão, para descobrir o que pode fazer no lote dele, é quase são os 12 trabalhos de Hércules. Você precisa de um especialista para saber o que você pode fazer no lote de onde está a tua casa. Agora, você está falando então que a questão, o zoneamento acabou prejudicando um plano diretor, ou seja, um planejamento maior da cidade. E agora a gente vai ter, estamos tendo já a discussão do novo zoneamento. Exatamente. Você vê alguma possibilidade dessa história de se repetir e esse novo plano de zoneamento meio que não atender hierarquicamente, não se subordinar às diretrizes do plano diretor? Não, sem dúvida nenhuma. A lei de zoneamento, de todos os instrumentos regulatórios que se seguem ao plano diretor, a lei de zoneamento, ela é, do ponto de vista estratégico, ela é aquela que mais gera efeito. Por quê? Porque ela é que está mais próxima da realidade cotidiana da cidade e do cidadão. Ela implica diretamente, por exemplo, no valor da terra urbana. O valor da terra urbana gera todas as outras políticas urbanas, né? Nós somos absolutamente dependentes disso. Então, o que é um mecanismo muito comum? O plano diretor ser ótimo e a lei de zoneamento criar uma tal quantidade de entraves, de contradições, de impossibilidades que você não aplica o plano diretor, você inviabiliza na prática a aplicação do plano diretor. A última vez que isso aconteceu em São Paulo faz só 6 anos. Ou seja, 2002, plano diretor, 2004, lei de zoneamento. A lei de zoneamento que se seguiu ao plano diretor praticamente inviabilizou a implantação do plano diretor de 2002. Sandra? Você teria algum exemplo mais prático para a gente entender do que foi inviabilizado há 6 anos? Vou te citar um exemplo claríssimo. Tá. O plano diretor de 2002 já trazia a ideia absolutamente necessária da descentralização econômica e administrativa da cidade de São Paulo. Descentralização econômica significa, fundamentalmente, você reforçar os centros de bairro já tradicionais, históricos, existentes na cidade. Reforçar a atividade econômica numa cidade como São Paulo, num país como o Brasil, significa, entre outras coisas, você incentivar profundamente o empreendedorismo e o pequeno comércio. Pois é, a lei de zoneamento traz um dispositivo que praticamente inviabiliza que um empreendedor ou um pequeno comerciante legalize o seu negócio em função de um dispositivo de largura de rua em zonas mistas. É simples assim. Então, o que deveria ser para espalhar a atividade econômica, descentralizar a cidade, ao contrário, você acaba criando um dispositivo legal que inviabiliza e joga contra. Ou você joga uma parcela enorme de pessoas, como nós temos hoje, na ilegalidade, ou não acontece aquilo que você preconizou. Então, são pequenas coisas, não tão pequenas assim, mas que podem acontecer. Aparentemente pequenas coisas que inviabilizam. Agora, você acompanhou razoavelmente de perto as discussões desse plano diretor? Não que você tenha participado de todas, obviamente, mas... Não, de todas, 3 ou 4 abnegados participaram, inclusive alguns vereadores que merecem todo o nosso elogio dessa vez. Mas você acompanhou, acompanhei assim, bastante. Foi polêmica, foi pesada, foi cansativo, deu muita contenda essa... Teve muita contenda, teve muita polêmica, mas teve uma característica muito boa. E é por isso que eu digo que esse plano veio na hora certa, ou seja, ele fala o que as pessoas querem ouvir. A característica muito boa é que todo o tempo foi uma discussão animada, foi uma discussão de esperança, de projeto, de boa vontade, de bom nível e de boa vontade.
Claro que os segmentos, eles puxam a discussão para aquele seu universo. Teve muita gente que criticou os movimentos sociais, só estão discutindo habitação. Não, é que o papel deles, a prioridade deles é essa. O mercado imobiliário, só está discutindo o preço da terra, o valor do... Tá, também é o meu... Ou seja, mas o que foi importante nesse processo, apesar de grandes disputas, é que deu para perceber que todos perceberam que nós temos que mudar o modelo de produção da cidade de São Paulo. Agora, acabamos de falar exatamente dessa questão dos interesses conflitantes, né? E como um plano é complicado conciliar interesses tão conflitantes. E aí você teve cada ator, cada agente desse tecido social urbano aí, participando e discutindo desse plano diretor. Bastante lente, bastante luz sobre essa discussão. Agora começa a discussão do plano de zoneamento, que você mesmo disse que pode colocar ali armadilhas para a aplicação do plano diretor. Essa briga, essa contenda de interesses continua forte e ativa na discussão da lei de zoneamento, ou essa lei acaba passando, digamos assim, pode ser mais sujeita à força de determinados grupos de interesse? Não, eu espero que isso não aconteça. Já aconteceu em outros tempos na cidade de São Paulo. Eu espero que não aconteça. Do mesmo jeito que a discussão do plano diretor dessa vez se deu, como eu costumo dizer, em horário comercial com a luz acesa, ou seja, com todo mundo vendo, eu espero que a discussão da lei de zoneamento se dê do mesmo modo. Ou seja, e tudo está programado para que assim seja, né? Então, as audiências públicas já começaram, eu mesmo estive lá na primeira delas, o Executivo, através da Secretaria do secretário Fernando Melo Franco, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está fazendo a primeira proposta, isso vai para a Câmara, ou seja, vai seguir o mesmo rito do plano diretor. A preocupação, que é uma coisa que eu tenho insistido muito sempre que me é dada esse tipo de oportunidade, é assim: o plano diretor é uma discussão menos árida, menos técnica e que entusiasma mais. E como esse plano diretor teve um resultado bastante positivo, há uma sensação na parte da sociedade que estava mobilizada em torno do tema de que, conseguimos, que legal, acabou. Não acabou. Então, eu tenho sim uma preocupação, não por parte da Prefeitura ou por parte da Câmara, mas eu tenho sim uma preocupação que, como a discussão do zoneamento ela tende a ser um pouco mais árida, um pouco mais chata, vamos falar numa palavra bem precisa, a sociedade se afaste um pouco e deixe isso excessivamente numa discussão técnica, numa discussão no universo técnico. Não tão horário comercial, isso, não tão portas isso talvez não seja tão bom. Eu acho que a participação da sociedade também na elaboração do zoneamento é fundamental. Até porque, veja, se não houver uma mudança de metodologia do zoneamento em São Paulo, ou seja, se não houver uma mudança no espírito da lei de zoneamento, muito do que nós conquistamos no plano diretor vai se perder. Agora, a gente está falando da lei de zoneamento, que é uma lei que vem na sequência da aprovação do plano diretor, mas o plano diretor também é um projeto que prevê diretrizes para atualização de outras leis importantes, como uso e ocupação do solo, código de edificações, limite para vagas de garagens, entre outras. Como se avalia toda essa sequência? Então, a sequência é assim: plano diretor, na sequência do plano diretor você tem a lei de zoneamento e os planos regionais. Depois você tem os planos setoriais e os planos de bairro. Paralelamente ao plano diretor, e isso é uma coisa relativamente equivocada, mas enfim, é assim, se faz a revisão do Código de Obras. Por que eu digo que é um pouco equivocada? Porque revisar o Código de Obras e a lei de zoneamento, isso tem que ser uma discussão muito junta. Então, por exemplo, não adianta o plano diretor dizer que nós temos que ter fachadas ativas, temos que ter uso misto, temos que ter um novo tipo de ocupação do lote e da quadra em função das questões ambientais e de mobilidade, e do outro lado o Código de Obras falar que você tem que ter recuo de 3 metros de cada lado, 5 metros na frente, 5 metros atrás, ou seja, então tudo aquilo que você escreveu aqui já não vale lá, porque a outra lei diz que não é assim que faz.
Essas incongruências precisam ser muito bem trabalhadas. Mas a sequência é essa. Agora é zoneamento, planos regionais. Depois, temos que chegar, sim, no nível do chamado plano de bairro. Isso é fundamental para que haja uma transformação real da cidade. E para que a população, para que o cidadão, para que nós possamos enxergar aquelas diretrizes do plano diretor aplicadas no nosso dia a dia, para que elas não sejam letra morta. Essa história que você está me contando parece um pouco aquela piadinha que o cidadão fala, tem uma lei lá, fala assim, tem que construir uma calçada, ele vai construir uma calçada, tem uma outra lei que diz que ele não pode construir calçada ali, e é outra lei que depois ele vai descobrir que tem uma norma que diz que a calçada tem que ser levada, mas e ele fica perdido um pouco nesse cipoal de leis, às vezes, conflitantes. Exatamente. Qual a dificuldade de se fazer dentro de uma lei maior, né, um plano diretor que dê as diretrizes de crescimento da cidade, já prevendo em conjunto o zoneamento, já prevendo em conjunto o código de obras? É o que está se tentando fazer. Na verdade, a dificuldade é uma dificuldade cultural, é uma dificuldade histórica e cultural. Os marcos regulatórios brasileiros, e isso não é um problema só de São Paulo, os marcos regulatórios brasileiros são extremamente confusos. São sempre muito complexos, são sempre muito complicados, e eles são sempre feitos com duas características importantes. A primeira, ele sempre afasta o cidadão dos seus direitos e deveres, ou seja, ele aparta o cidadão da máquina pública. E, de outro lado, por incrível que pareça, ele coloca o cidadão como culpado até prova em contrário. Ou seja, quando você tenta, por exemplo, aprovar um projeto, não só na cidade de São Paulo, em todo lugar no Brasil, você tem que provar que você não está fazendo nada ilegal. Quando... em qualquer lugar ou em qualquer outro sentimento de justiça, é o contrário. Você é inocente. Você está fazendo até que é prova contrária. Até que prova o contrário. Ou seja, então, quando eu digo que nós estamos correndo o risco, ou não podemos correr o risco, de fazer uma lei de zoneamento com um novo espírito, é exatamente nesse sentido. Ou seja, no sentido de nós termos uma lei que não seja coercitiva, uma lei que não seja punitiva, que é a história das nossas leis. Ao contrário, que nós tenhamos uma lei que seja educadora, uma lei que seja incentivadora. Inspiradora. Uma lei que seja inspiradora, ou seja, uma lei que agregue, não uma lei que aparte, não uma lei que afaste as pessoas. Uma lei que seja facilmente compreensível. Por exemplo, não dá para uma cidade funcionar de fato, do ponto de vista cidadão, se a lei de uso e ocupação do solo tem 25, 28 tipos de zona. Nem especialistas conseguem saber isso direito. Você tem que andar com o manualzinho. Isso que dirá o cidadão. Agora, quem tem que ter acesso à lei não é o especialista, é o cidadão. Quem produz a cidade cotidianamente é o cidadão. Quem vai usar a sua pequena poupança para fazer um sobradinho de aluguel, ou para fazer uma lojinha, ou para juntar 2, 3 amigos da família, ou coisa assim, para fazer um predinho e tal, que é a história da produção de São Paulo, além do grande capital, tem que saber a lei tem que ser fácil. 28 zonas não é simples. São Paulo tem que ter 3, 4 zonas, 5 zonas no máximo. Ah, mas o que você faz com as especificidades? Você trata a especificidade como especificidade. Você trata a exceção como exceção. É uma zona especial. E não é uma zona, é uma área de interesse especial. Porque a hora que você chama aquilo de zona, que é o equívoco que a lei comete, historicamente, você equipara. Você equipara o que é a regularidade com o que é a excepcionalidade. E com isso você perpetua. Na medida em que você perpetua, você iguala, você perpetua, você congela. Isso é muito ruim. Insistir, o primeiro documento que a prefeitura lançou, infelizmente, ele vem de novo com esse mesmo espírito. Quer dizer, um zoneamento em que todas as zonas têm o mesmo peso, em termos de legislação, e, infelizmente, tem, não sei se 26, 23 ou 28 tipos de zona. Eu acho a gente imagina zona residencial mista, pois é, então, zona comércio, zona industrial, exatamente. zona agrícola, quando na verdade
Há uma brincadeira que se faz no antigo zoneamento, primeiro zoneamento lá atrás, São Paulo tinha 4 zonas, Z1, Z2, Z3, Z4. E os mais simples diziam o seguinte: Z1 pode construir uma vez o lote, Z2, 2, Z3, 3, Z4, 4. Não era bem verdade, mas dava a direção da coisa. Pois é, estas 4 zonas viraram 28. Tem um exemplo Isso de uma gerou zona o apagão que urbanístico. você acha curiosa? Ou no mínimo não procedente? Não, São Paulo tem coisas, por exemplo, centralidade linear, né? Isso é um contrassenso, né? Uma contradição em termos, porque se é centro não é linha, enfim. Mas o problema não é exatamente esse. O problema é que você vai tendo tanta particularidade, por isso que eu digo que o espírito do zoneamento de São Paulo é de privilegiar tanto as particularidades que é quase lote a lote. Esse que é o grande problema. De perigo. Muito bem, o UrbanView de hoje está entrevistando Walter Caldana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Walter, vamos falar alguns pontos mais que a gente gostaria de ouvir a tua opinião sobre alguns pontos que são, digamos, pontos de destaque do plano, né? Primeira pergunta que eu faria para você é como você avalia essa proposta de adensar populacionalmente o próximo aos eixos de transporte, se vai atingir o objetivo que se propõe de colocar mais pessoas morando próximo das linhas de ônibus e metrô, reduzindo assim o deslocamento? Vai. É inexorável. É por isso que eu estou falando. O plano diretor, ele veio em boa hora e colocando questões para as quais São Paulo já estava muito atrasada. E mais, o plano diretor está, e eu acho isso muito bonito, ele está resgatando na história uma São Paulo que já existiu. E que está aí, cheia de testemunhos pela cidade mostrando. E era uma cidade que tinha uma qualidade de vida maior. Uso misto. Adensamento próximo das linhas de ônibus. Das linhas de transporte coletivo. É muito importante a gente lembrar que até o final da década de 60, quando nós tínhamos os bondes em São Paulo, e até enquanto as linhas de ônibus ainda seguiam esta lógica de desenvolvimento urbano, a cidade era mais densa nos eixos de transporte. É a partir da década de 70, quando se inicia o que eu chamo de apagão urbanístico, que a cidade assumiu definitivamente o modelo rodoviarista disperso. Por quê? Porque juntou uma base que veio lá de trás com o plano radioconcêntrico do Prestes Maia, o plano de avenidas, que já preconizava isso antes até da existência da indústria automobilística. Com o modelo econômico, no caso da ditadura militar, baseado no desenvolvimento da indústria automobilística, como nós vimos, ou seja, então isso juntou as duas coisas na década de 70 em São Paulo, foi como se diz no interior da milpa bode, ou seja, a cidade se desvinculou da sua estrutura de transporte e passou a se espalhar, como eu costumo dizer, como uma mancha de óleo. Se Juscelino dizia que governar abrir estradas, o Maluf aqui na década de 70 dizia que governar é fazer viaduto e avenida, exatamente, né? Deu no que deu. Mais ou menos isso daí, né? Deu no que deu, tá vendo? Mas é exatamente isso. Então, o que acontece? O plano, ele resgata uma cidade que já existiu, que é a cidade do uso misto, é a cidade empreendedora, é a cidade onde você mora e trabalha próximo. Ou seja, é uma cidade que valoriza o seu centro, que valoriza o centro de bairro. Essa história, portanto, de adensar ao longo dos eixos de transporte, e eu vou mais longe, aos longos dos eixos de transporte e infraestrutura urbana, é inexorável. E isso é uma coisa que todas as cidades do mundo com o grau de complexidade de São Paulo, ou próximos dele, já resgataram, já recuperaram há 10, 15 anos. Aliás, essa é uma questão que já teve presente várias vezes aqui no programa UrbanView, que é o centro da cidade de São Paulo, né? Ao contrário das grandes capitais mundiais, a Sandra, quantas vezes a gente já falou sobre isso daí. Que tem na sua área central, que é a área que tem melhor infraestrutura, tem gás, tem luz, tem água, esgoto, metrô, ônibus, enfim. São as áreas valorizadíssimas, né? Prédios antigos, que você vai numa cidade da Europa, tem prédio lá de 1600, 1700, alguma coisa, o pessoal vai reformando e tal, né? Aqui, o centro de São Paulo sempre teve essa coisa de virar aquele burburinho durante o dia, à noite fica entregue às moscas, né? Você vê algum impacto positivo do plano diretor no centro, especificamente para o centro da cidade de São Paulo? Olha, o plano diretor, nesse aspecto, ele não é tão incisivo
com relação ao centro quanto se esperaria. Até porque o centro é objeto de outras preocupações, de outros modelos, de outras leis e tudo mais. O centro de São Paulo tem um problema grave. Hoje, o maior problema do centro de São Paulo chama-se Minhocão. Enquanto não demoliu o Minhocão, qualquer coisa que se faça no centro de São Paulo bateu no teto. Nos últimos 15 anos, já se investiram centenas de milhões de reais no centro e o centro melhorou muito. Desde a gestão da prefeita Marta até agora, o centro de São Paulo melhorou muito. Para quem tem idade, lembra, enfim, do que era década de 90, o centro de São Paulo, meados da década de 90, enfim, era uma coisa, era cenário de filme assustador. Hoje ele melhorou muito, só que bateu no teto. Esse teto chama-se Minhocão. Enquanto o Minhocão estiver lá, você não consegue reorganizar o chão do centro da cidade. E isso é muito grave para o centro, mas isso é muito grave para a cidade, porque uma cidade que não tenha um centro que a articule também sofre muito. É como um animal ferido, que acaba ficando agonizante porque está com uma peça vital falhando. Então, o centro de São Paulo, ele merece muitos cuidados. O Minhocão tem que ser demolido com muita urgência, com muita urgência. É curioso que a gente tem um bairro, o famoso bairro da gente diferenciada, né? Ah, sim. É o bairro de Higienópolis, que é ali do lado de Santa Cecília, que está do lado da linha do Minhocão. Exatamente. E o bairro de Higienópolis é citado como um bom exemplo de urbanismo, né? De qualidade de vida, esquecendo o valor dos imóveis, enfim, mas pela sua distribuição, pela sua concentração, uso misto de serviços, escritórios, residências. E está ao lado do Minhocão. O Minhocão é um fator tão impeditivo assim para a recuperação. Higienópolis está ao lado do Minhocão, 500 metros depois dele. Agora, Santa Cecília inteiro, hoje, veja a diferença de preços e veja a diferença de parâmetros urbanísticos e condicionantes do Minhocão, da Amaral Gurgel São João até 500 metros e depois Higienópolis. E mesmo do outro lado, também do Minhocão, quando você vai, por exemplo, do Minhocão até a Sala São Paulo e depois, né? Ou seja, você tem pelo menos 500 metros de cada lado do trecho aéreo do Minhocão, do Largo Padre Péricles até a Praça Roosevelt, que sofrem uma influência negativa muito forte. Muito forte. Muito bem, coach, né? Hoje em dia, morar no centro, né? Já existe toda essa leva de pessoas que querem sim morar no centro. O que mais falta para fazer com que essas pessoas povoem, de fato, o centro? Porque, como o Gilberto disse, são as pessoas lá que fazem com que isso reviva, né? Desenho urbano. São Paulo, dentro do tal apagão urbanístico a que eu me refiro, São Paulo parou de se desenhar, né? Então, São Paulo tem um desenho péssimo, de péssima qualidade. Os nossos espaços públicos não são cuidados, não são adequados. Os programas dos nossos espaços públicos não são cuidados. Por quê? Porque nesses 40 anos, nós deixamos a questão dos espaços públicos para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E o que faz a qualidade de vida de uma cidade é a qualidade dos seus espaços públicos e não dos seus espaços privados. Um pouquinho também de cultura e de educação, por exemplo, pegar centro, para pegar o exemplo da Praça Roosevelt. Ela foi revitalizada a questão de 2 anos, 3 anos no máximo. E eu não visitei pessoalmente, mas pelo que acompanha assim na mídia, foi elogiado, virou um espaço bacana, foi feita uma bela obra. Depois teve logo depois teve aquela tal da briga dos skatistas com os que é saudável, é a história do conflito. Que é a história do conflito, mas 2, 3 anos depois a praça está total e completamente deteriorada, tudo pichado, tudo quebrado, tudo acabado. E agora, ouvi também dizer na mídia agora também que vai se fazer um novo investimento na recuperação da Praça Roosevelt. Quer dizer, o poder público vai lá, tenta recuperar uma área teoricamente degradada no centro da cidade, investe-se alguns milhões, e 2, 3 anos depois isso já está totalmente acabado. Isso se chama zeladoria. Claro que há um problema brasileiro gravíssimo de educação. Ou seja, nós temos que ter educação urbanística desde... mais tenra idade. Mais tenra idade, óbvio. Aliás, nós temos um problema de educação em todos os setores da sociedade. Então, qualquer problema brasileiro se começa resolvendo na escola. Agora,
nas cidades brasileiras nós temos um problema grave de zeladoria. As nossas prefeituras, elas se preocupam, usando um chavão, elas se preocupam com problemas de milhões. O prefeito passa 4 anos do mandato preocupado em resolver problema de milhão. E aí, como ele não tem 1 milhão, ele não vai conseguir mesmo, ele não resolve o problema de milhão. E ele deixa todos os problemas de tostões em segundo e terceiro plano, inclusive a zeladoria. Aí o que acontece? Zeladoria é uma coisa cotidiana. Se você não faz a zeladoria todo dia, o dia que você vai fazer ficou caro. Exatamente. Não tem isso, não tem jeito. Né? E esse é um problema real das cidades brasileiras. Eu sou entusiasta desse conceito de zeladoria. Né? Toda vez que o poder público entrega alguma coisa à população, deveria alguém receber para cuidar disso, e a própria população do entorno deveria ser também participante no sentido de vai lá, tem um lixinho, recolhe, porque aquilo que se mantém bonito, que se mantém limpo, gera respeito. Agora, né? eu vou te dar, sem dúvida, agora eu vou te dar um número que é assustador. Existem estudos que indicam que para cada real gasto num equipamento, este equipamento custa, em média, R$ 1,70 de manutenção. Isso nunca está no orçamento. Ou seja, isso é realmente um problema sistêmico. Né? Então, você ter o orçamento de manutenção e zeladoria é uma coisa para a qual nós vamos ter que brigar em breve. Mas estamos caminhando, ou seja, agora estamos no momento de termos descoberto que a cidade se faz de espaços públicos e não de espaços privados. Eu estava refletindo um pouquinho isso essa semana. Caiu no microfone aqui. Estava refletindo um pouquinho isso essa semana porque, curiosamente, no espaço de 2 semanas, eu fui em 2 praças diferentes, relativamente próximas da minha residência. Uma não tem nenhum tipo de cuidado e ela está em estado lastimável, com lixo, grama mal cuidado, flores pisoteadas e tal. E a outra praça tem uma sociedade de amigos da praça que se cotizam e gastam dinheiro que não deveriam gastar, porque isso é função do poder público, mas legal. Ok, essa praça está em condições fantásticas, maravilhosas, super bem conservada, né, limpa, com uma basezinha de segurança. Então, quer dizer, falta um pouco também da sociedade. E quando a gente fala isso, não interessa, eu acho que o poder aquisitivo, mesmo numa comunidade, num bairro de carente, etc e tal, quando recebe um equipamento público, essa população do entorno deveria ter o cuidado de manter, de preservar isso daí, né? Com certeza. Sobre isso que você está falando, concordando com o que você disse, quero te colocar 2 questões. A primeira, você en passant falou, não deveria porque isso é do poder público. Nós temos um problema cultural, realmente, que é o seguinte, e isso se resolve na escola. Nós temos uma visão, isso não é só em São Paulo, de que o que é de todos não é de ninguém. Não é? Então, isso é uma coisa que tem uma certa herança colonial, enfim, uma discussão comprida. Mas, seja como for, isso tem a ver com as nossas leis de calçada, tem um pouco a ver com essa ideia de que quem tem que cuidar da manutenção é o Estado. Então, é o Estado que se vire. Não é bem assim, não é assim no mundo inteiro. Né? Isso é uma questão. E a segunda questão que eu queria te colocar, que é muito importante que nós estejamos atentos para isso, o resgate, a recuperação dos espaços públicos, a reconquista dos espaços públicos se deu mais... É um movimento que está se dando das periferias para o centro. Ou seja, este movimento da sociedade se organizar e resgatar e recuperar espaços públicos e cuidar dele, é um campinho de futebol, é o clubinho, é um lugar para um pagode, para uma roda de poesia, etc, etc, etc. É um movimento que cresceu muito nas periferias das grandes cidades, nas décadas de 90 e anos 2000, e é um movimento que está vindo da periferia para o centro, e isso é altamente positivo. Que bom. O Urban View de hoje está entrevistando Walter Cadana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Sandra Lanza vai agora consultar aqui online o resultado da nossa enquete que a gente anunciou no início do programa, para que o Walter possa comentar o resultado dessa enquete. Interessante o nosso resultado da enquete. Hoje eu perguntei, 17% disseram não, vivemos uma crise urbana. 33% disseram sim, é o melhor já aprovado. E a maioria, 50%, diz mais agrada do que desagrada. Era o que você sentia?
Na verdade, desde o princípio, eu tenho me manifestado sobre o plano diretor, dizendo que ele mais agrada do que desagrada, ele é altamente positivo, tem problemas, mas ele é altamente positivo. Mas eu gosto da ideia de que também um grande número, aí 33%, acha o melhor plano, porque independente de dizer se ele seja ótimo ou não, provavelmente ele é sim o melhor plano, por aquilo que eu disse. Ele é um plano que está falando o que as pessoas querem ouvir. Então ele é um plano que está na hora certa. Isso é muito bom. Eu espero apenas que a lei de zoneamento seja tão bem discutida e tão inovadora quanto ele. E no momento ela não está sendo. A gente deixa já um convite aqui para o Walter Cadana voltar no Urbanville depois da aprovação da lei de zoneamento e para você comentar com a gente exatamente essa questão. Vamos pegar esse ponto aqui, do plano diretor à aprovação da lei de zoneamento, o que evoluiu, o que mudou, foi bom ou não foi bom? Estou à disposição. Maravilha. Aceito o convite. Sandra também vai contar para nós quem é o convidado da próxima edição do Urbanville. No próximo Urbanville vamos receber Eliane Monetti, docente da USP, para continuar a nossa série de discussões do plano diretor, falando sobre a análise dos impactos desse novo plano na visão do empreendedor imobiliário. Bom, eu te aguardo então na próxima quarta-feira, dia 29/10, no Urbanville e na AltV. Até lá! Walter Cadana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, muito obrigado pela sua presença no Urbanville. Eu que me agradeço, foi muito bom. Espero que tenha sido um bom programa para quem assistir. Puxa, foi muito esclarecedor. Parabéns e sucesso. Eu e a Sandra tomamos mais uma aula de plano diretor. Nós vamos sair daqui dessa série especial do Urbanville aqui praticamente com o plano diretor na mente e no coração. Maravilha. Bom, nós agradecemos a sua audiência. Voltamos então na quarta-feira que vem, às 17 horas, com mais uma edição do Urbanville. Até lá.